é a carta da morte. A maioria das pessoas não gosta muito dela. Porque ela é... A carta da morte, ela é parecida com um relacionamento que termina. Imagina alguém que foi mandado embora de um trabalho e precisava muito daquilo. Aquela carta, ela vai mostrar que alguma coisa terminou. Uma etapa maior dentro desse processo. Sonhos, desejos se acabaram. E a tendência é que a gente não encontre, né, uma saída. A gente acha que tudo acabou. Sabe o adolescente com a primeira namorada? E aí parece que o mundo acabou quando aquele namoro termina. E aí a mãe olha e fala, não, fica tranquilo, você ainda vai conhecer muitas pessoas. E aí a pessoa fala, não, mas eu amava ela. É isso, é este momento, geralmente muito doloroso, muito difícil, em que as nossas crenças, a nossa sombra, aquilo tudo que está oculto, que a gente vem tentando ser legal, que a gente vem tentando parecer inteligente, que esse conteúdo ele vem à tona. E é um momento muito bacana da gente buscar uma terapia, a gente entender como é que a gente chegou até aqui, o que a gente está sentindo. Geralmente é uma tristeza muito grande. Eu já atendi várias pessoas, eu mesma já passei várias vezes por esse processo. A gente tem que deixar situações, momentos na empresa, relacionamentos para trás. E é uma dor muito grande, é um momento em que a gente morre, uma parte da gente morre. Só que algo novo precisa florescer, mas a gente precisa deixar esse momento ir embora. E por que eu quis trazer justamente a jornada do tarô aqui? Por causa disso, porque talvez você esteja neste momento da sua vida achando que a sua vida acabou, que não tem mais saída, que não tem mais jeito, seja lá o que esteja acontecendo. Mas você só está vivendo um arquétipo, um arcano poderoso? Poderoso, mas que vai passar, mas que vai se transformar, mas que vai trazer outras coisas à tona se você se permitir acreditar nisso. E eu imagino que você está aqui justamente por causa disso. Tanto que a próxima lâmina dentro da jornada do tarô, se em algum momento alguma coisa termina e traz uma dor muito grande, o que vai acontecer em seguida? Vai acontecer uma tristeza, um desânimo, e a gente perde a paciência com tudo que está à nossa volta. Eu percebo hoje, talvez você vai ter um exemplo bem claro disso, que é você pegar em algum momento que você tem um artista que você gosta, ou alguém que você acompanha, ou qualquer conteúdo na internet, e as pessoas falam assim, eu tenho haters. O que significa muitas vezes esse hater? É esse momento em que outra pessoa está julgando alguém, mas por quê? No fundo, essa pessoa está num estado de sofrimento tão grande, só que ela não percebe. E como que ela externaliza isso? Ela externaliza através da sua crítica, do seu julgamento. Mas, poxa, essa pessoa está tão rica, ganhando dinheiro com essas bobeiras, por exemplo, a galera do TikTok. No fundo, percebe que tem uma dor ali dentro? Talvez aquela pessoa já tenha tentado fazer algumas outras coisas e não conseguiu. Se frustrou, aquele sonho morreu e ela enterrou aquilo. Ela não deu sequência ao aprendizado que era necessário dentro daquilo, porque a dor foi muito grande. Então a gente joga essa crítica, esse peso para as outras pessoas. E a temperança vai trazer exatamente isso. Tem um conteúdo dentro de mim que quer transbordar, que quer explodir, que é um momento onde a gente perde as estribeiras, onde a gente era uma pessoa muito boa e aí de repente a gente já não tem mais paciência com todo mundo. Por quê? Porque parte da nossa sombra precisa ser integrada. Aquilo que a gente resiste, aquilo que existe dentro da gente e que a gente não aceita, vai dar um jeito de vir à tona. E esse conteúdo vem principalmente nesses momentos em que a gente perde a paciência, em que a gente quer tudo rápido, em que a gente quer resolver a coisa. Por quê? Porque a gente está dentro de um turbilhão, a gente está dentro de um furacão e porque a gente só quer sair de dentro disso. Mas não significa que o mundo está contra a gente ou que tudo desmoronou, até porque para tudo desmoronar é a carta da Torre, um outro arcano. Bom,
Agora eu vou trazer uma outra carta, muito poderosa também, e que existe na vida, existem momentos em que todos nós passamos por ela. Eu, particularmente, sempre percebo quando ela está acontecendo, porque ela dá uma sensação de poder e de energia muito grande. Imagina que a gente passou por várias dificuldades e agora o que nos resta é agir através do diabo. E o que tem a ver a ideia do diabo? A ideia do diabo tem a ver com a ideia de conquistar. Aqui nesse momento a gente já passou por vários processos e muitas vezes a forma como a gente se movimenta tem a ver com desejo e não necessariamente com algo que vai nos fazer bem. Essa carta do diabo não significa que é algo bom ou algo ruim, só significa que a gente tem que tomar cuidado, porque é nesse momento onde a gente pode, por um deslize, acabar traindo dentro de um relacionamento, onde a gente pode estar se envolvendo com algum negócio que teoricamente vai dar muito dinheiro, mas vai trazer muito prejuízo moral pra gente. É sempre uma carta que envolve um instinto. Enquanto a carta da força envolvia um instinto de destruição, de raiva, de descontrole, de descontrole, mais para o instinto de raiva, a carta do diabo vai falar de desejo, da gente perder o controle pelo instinto, por algum vício, né? Às vezes a gente está com um vício na bebida, um vício em pornografia, vício em videogame, tudo isso é o nosso desejo atuando. E geralmente quando a gente caminha em direção ao nosso desejo, a gente costuma quebrar a cara. Percebe que dentro desse processo está tudo muito voltado para fora. Percebe que dentro desse processo várias partes nossas vêm aparecendo. Aparece o eu justo, aparece o eu do desejo, aparece o eu aventureiro, aparece o eu reflexivo. Percebe quantas personas existem dentro de nós? E esse diálogo todo, de todas essas partes, vão fazer com que a gente crie a experiência e o aprendizado diante das situações. Ainda dentro da jornada do herói e diante das dificuldades e dos desafios, existe a carta da torre. A carta da torre é quando tudo desmorona. Ao contrário da morte, onde algo termina, a carta da torre, muitas vezes ela vem num símbolo de traição, de algo que a gente perde. É uma dor muito grande, aquilo que mantinha a gente destruído, muitas vezes porque a nossa base estava sedimentada em cima de valores errados. Existem coisas que nós não sabíamos, existem ações que nós vamos tomando que faz com que a gente em algum momento colha uma dificuldade. Essa dificuldade, ela simplesmente quer trazer um aprendizado. Assim como o Titanic, que se achava invencível e simplesmente um iceberg no meio do caminho, porque o comandante não ouviu, porque alguém não percebeu aquilo que estava acontecendo, às vezes por um excesso de arrogância, muitas vezes baseado por falta de experiência, de aprendizado, a gente acaba desmoronando, o nosso castelinho desmonta e a gente se vê perdido novamente. Depois que o meu mundo caiu, só nos resta a esperança de dias melhores. Ao contrário da morte, em que existe uma dor muito grande, um luto que precisa ser executado, quando a torre cai, a gente ainda continua tendo forças, porque o próximo dia acontece e a gente precisa continuar acreditando que a gente vai realizar os nossos sonhos. E eles vão sim se concretizar desde que a gente continue acreditando e tendo esperança. Nesse momento, é um momento em que as nossas emoções estão um pouco mais apaziguadas, é um momento em que a gente está um pouco mais calmo, a gente não chega a estar tão introspectivo igual no eremita, mas é um momento em que a gente sofreu vários baques e a gente começa a vislumbrar que existe alguma possibilidade, uma esperança que vai aquecendo o nosso coração e vai permitindo que a gente recupere as nossas energias. A próxima carta dentro dessa história
e a Lua. Ainda uma carta particularmente negativa no sentido de que ela deixa a gente... são aqueles momentos em que a gente está com muito medo. A gente recuperou a esperança, começou a tomar algumas atitudes, mas a gente tem muito medo. O medo toma conta da gente e tudo se torna muito instável. Qualquer coisa que possa vir de fora pode ser que abale a gente. A gente sempre fica na sensação de que alguém está percebendo que a gente está fazendo alguma coisa errada, de que a gente é uma farsa, de que nós estamos errados, de que a gente está no caminho errado. E esse medo fica ali durante um tempo ainda, até a gente perceber e amadurecer esse conteúdo interno, que a gente consiga perceber que nós podemos continuar caminhando. Imagina, se você passou por uma carta, passou por um momento de término, de luto, depois você passou por outro momento na sua vida em que tudo desaba, é natural que a gente comece a ficar com medo do futuro, com medo de que as coisas se repitam, com medo de que os problemas venham novamente. Mas isso é simplesmente uma emoção, um processo que está acontecendo. E é importante a gente olhar para isso, não fugir, não fingir que está tudo bem. Mas aí entra o processo terapêutico de a gente observar e falar, cara, eu estou me sentindo assim. Por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? Nesse momento a gente precisa ressignificar a nossa história e se olhar para trás, tudo isso que a gente passou, para poder continuar adiante com mais força e com mais convicção e muitas vezes com medo, buscando em alguns momentos se preparar melhor para a próxima jornada, para continuar. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender mais? O que eu preciso praticar mais? Onde foi que eu errei? Quais são os pontos onde eu falhei? Isso vai nos tornando mais maduros, mais conscientes e mais humanos, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação a outras pessoas. Bom, você já deve ter visto no videogame, por exemplo, o Mario tendo que superar o chefão, tendo que matar o vilão. E é nesse momento em que existe a carta da Lua. É esse medo, nós passamos por várias coisas, um trajeto longo, pesaroso, difícil, e que quando a gente passa por essa última porta do medo, que é, como diz um professor meu, é só você não ouvir os seus medos e seguir em frente. Quando você segue, apesar do medo, quando você coloca a fralda geriátrica e segue mesmo assim, é que você vai encontrar o sol, onde você vai encontrar a luz, é aquele astro maior, a carta do sol, que vai trazer o brilho, a realização dos seus sonhos, em que você vai se sentir pleno. Por quê? Porque você passou por aquele processo. Eu lembro muito bem, eu lembro de uma viagem que eu fiz em que eu precisava chegar até uma cachoeira e eu fiquei com muito medo, gente. Eu fiquei com muito medo mesmo, mas eu não desisti, eu não dei voz para aquelas vozes na minha cabeça que diziam que eu ia cair, que eu não ia dar conta, que não ia dar certo. Eu continuei com muito esforço, com muito medo, eu segui. E a hora que eu olhei aquela cachoeira, eu falei, uau! Então o sol é isso. E é nesse momento onde a gente descobre a nossa força. Percebe? Todas as incertezas, todas as nossas certezas vão desmoronando no meio do caminho. A gente encontra um poço de dificuldade para que a gente encontre a nossa força. Sabe aquela história de quando a gente cai num buraco, a gente só pode subir? Não tem outro lugar. A gente precisa de um impulso, a gente precisa chegar bem no fundo para poder subir. Por quê? Porque é aí onde você vai encontrar a sua essência, a sua luz, e o que é seu vai brilhar do outro lado. Depois da carta do sol vai vir a carta do julgamento. É aquele momento em que você olha para você e fala, cara, olha a minha história, olha tudo que eu vivi, aquelas coisas que aconteceram comigo, que as pessoas fizeram comigo. Aquele momento em que a gente começa a fazer as pazes com o passado e começa a mudar e a transformar as crenças e a visão que a gente tem a respeito de nós mesmos. Aquilo que a gente acreditava que era, aquilo que a gente acreditava que as outras pessoas pensavam sobre nós e que nós compramos aquilo, que nós éramos fracos, que nós éramos preguiçosos, que nós não éramos inteligentes.
Nesse momento a gente começa a olhar para trás e começa a fazer as pazes. Poxa, naquele momento os meus pais fizeram o melhor que eles podiam, eu fiz o melhor que eu podia. Fulano, quando me tratou mal, estava fazendo o melhor e me corrigiu, me ajudou a corrigir o meu caminho para que eu chegasse até aqui. E o próximo passo vai ser o mundo. O mundo é quando a gente se conecta com tudo. É quando a nossa luz, o nosso propósito, todo o nosso trajeto, a gente está pronto para compartilhar isso com as outras pessoas. É onde eu venho aqui e falo, vem, pode vir que vai dar certo. Vai dar certo. Vai ter dificuldade, vai ter adversidade, vai. Mas você, assim como o Homem-Aranha, como o Super-Homem, como o Hulk, como o Batman, vai conseguir vencer dentro da sua história. E é por isso que os filmes, as séries chamam tanto a nossa atenção, porque todos nós, em todas as áreas da vida, estamos passando por aquela história, estamos vivendo aquilo em algum momento. E quando a gente assiste um filme, a gente tem a capacidade de pegar, às vezes, alguma coisa e falar, eu preciso disso aqui, nesse momento da minha vida. Por isso que quando a gente faz uma jogada de tarô e pede um conselho, e dentro desses arcanos maiores, a gente consegue entender, cara, é essa atitude que eu preciso, é essa energia que eu preciso. Então você consegue se entender melhor, principalmente nos momentos onde a gente não tem tanto autoconhecimento, onde a gente não se conhece, onde a gente não percebe tanto as armadilhas e as dificuldades, onde a gente tem a tendência de desistir daquilo que a gente queria, ou de escolher a coisa errada, por exemplo, ou de achar que está tudo contra a gente. Perceba, todos nós passamos por isso, todos nós. Por que os filmes e as novelas chamam tanto a nossa atenção? Justamente por causa disso, porque eles são humanos vivendo a experiência que nós precisamos viver. Nós precisamos ir para o mundo, se jogar, assim como o louco. E quando termina a carta do mundo, qual é a próxima etapa? É o louco novamente. Você aprendeu dentro de um processo, dentro de uma jornada, você tem condições de ajudar outras pessoas dentro desse processo. Por isso que às vezes a gente acaba atraindo pessoas que também estão passando por coisas que a gente já passou, ou por coisas que a gente precisa resolver dentro da gente. Por quê? Justamente a gente está em sintonia com aquela história. A gente meio que vai abrindo uma clareira para que outras pessoas também consigam terminar a sua jornada e o seu processo.